Ô, Renan, inclusive, né, ontem a fala do presidente, ela acabou trazendo uma reação para o mercado. O nosso Ibovespa acabou batendo ali, voltou para a casa dos 100 mil pontos, fechou ali na casa dos 100 mil pontos, Sim. justamente quando ele trouxe ali, mais uma vez, críticas. Ele falou o seguinte, na verdade, ele falou que gastos com saúde não podem ser considerados gastos que são investimentos e que não podem ali, né, conter exatamente isso no arcabouço fiscal, na nova forma ali do arcabouço fiscal, que precisariam estar fora, né, dessa linha ali, por ser, na visão dele, realmente investimento e não gasto. Hoje ele falou novamente sobre isso, mas com a educação, né, ele falou as mesmas questões, as mesmas falas, e ele ainda criticou, né, ele disse que os livros de economia estão superados, né, então criticou ali exatamente, mais uma vez fazendo críticas em relação a ter este teto, a ter estes gastos ali, que para ele não são gastos. Como que você avalia isso, né? Traz ali uma flexibilização, de repente, deste novo arcabouço, né? Quando não se coloca todos os gastos dentro deste pacote que deve ser apresentado. A gente tem visto vários gastos e gastos, né? A gente não tem ainda uma reforma tributária. Não sei, né? Não daria para contar ainda com essa reforma, até porque precisa de uma aprovação no Congresso. São 3 textos, ainda não está ainda definido isso. Como fechar toda essa conta, tirando então ali, né, gastos com educação e saúde para fora aí desse bolo todo aí do governo? Essa questão sobre o conceito, né, de investimento, de gasto, né, a gente usa muito o termo gasto porque a estrutura das contas do governo chama os investimentos em educação de gastos, né? Então, eu acho que não se pode atribuir a culpa à ciência econômica, né, aos livros. Na verdade, o problema não está ali. O problema está que, por exemplo, no passado recente, né, nesse mesmo sentido de um movimento desenvolvimentista, que nós tivemos, por exemplo, as obras ali do PAC, os investimentos no PAC, ficava na conta lá de gastos discricionários, tá? Então, isso é bem claro. E, na verdade, eu acho que deveria se preocupar, né, os agentes de mercado e do governo também, em realmente definir, na verdade, o que é centro de custo e o que é centro de receita, tá? Então, por exemplo, a saúde, ela é um centro de receita. Eu não vejo dessa forma, né? Porque realmente é saúde para todos, então realmente denota ali um gasto, então não adianta muito. Agora, é claro que, né, a população bem atendida nesse aspecto, você tem mais produtividade, né? E isso você também denota ali, né, um desenvolvimento ali também no campo social, que acaba também no campo da competitividade, do trabalho e do bem-estar social, tudo bem. Mas então, assim, fica um pouco essa confusão. O investimento denota um retorno, né, uma taxa interna de retorno, né, a educação. Você aplicar na educação, né, é um investimento? Claro que sim. Eu até acho que não deveria estar na conta discricionária a educação, dos gastos discricionários, sim, dos gastos obrigatórios, né, onde estão lá as despesas administrativas, que eu acho que aí é o grande pecado aí da nossa estrutura de gastos, né? Então, lá na estrutura de gastos, você tem lá as despesas obrigatórias, que tomam praticamente todo o orçamento, né, do governo, em termos de gastos do governo, onde você tem ali, em primeiro lugar, os gastos com a Previdência, por exemplo, que já teve um alívio, né, já teve uma reforma, mas ainda assim ela pesa muito nos gastos do governo. E aí você tem o segundo maior gasto, que são as despesas administrativas. Essas sim pesam muito, né? Então, quem sabe, né, a educação poderia estar justamente no campo obrigatório, justamente porque ela representa uma melhora com relação a essa falha grave estrutural que tem no Brasil, que é justamente a falta de inovação, a falta de competitividade, e, consequentemente, você gera dificuldades de ganhar mercado, de expandir o comércio, né, externo do Brasil, no sentido de trazer divisas, geração de riqueza, e a educação, sim, dessa forma, ela deveria ser vista como um investimento, né? Só que na medida que tem essa inversão, a educação está lá no campo do discricionário, sempre que falta recursos, né?
porque as despesas administrativas obrigatórias comem esse recurso, você acaba baixando os gastos ou investimentos, né, pode se chamar da maneira que achar melhor, lá da educação. Então, na verdade, o grande problema está nessa estrutura das contas de governo, que eu acho que é uma estrutura que a gente deveria, sim, se preocupar e revisitar, tá? E colocar a educação, de fato, na caixinha certa, que seria a caixinha do obrigatório, com vistas na melhora da competitividade do país. E melhorando a competitividade, é claro que você tem consequências, boas consequências, que, por exemplo, é a formação de poupança, e aí sim você teria realmente muito mais campo para investimento, na geração de poupança e não via gastos do governo.